Eu coloquei aqui, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Nós estamos aqui nessa nossa segunda aula, Direito Internacional Privado. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o objeto do direito internacional privado, ou seja, do que se trata o direito internacional privado, para que ele serve, por que existe um direito internacional privado e como é que ele foi desenvolvido. E nós falamos um pouquinho, dentro desse aspecto, dessa formação do que hoje é o direito internacional privado, da passagem dos estatutos que foram desenvolvidos por várias escolas ao longo, principalmente pós a Idade Média. Então, nós tivemos ali um desenvolvimento de leis específicas para determinadas pessoas em relação a qualidades que lhes são próprias, por exemplo, a nacionalidade, o domicílio, ou mesmo em relação aos atos, fatos, conforme o local em que eles forem celebrados. Alguma coisa relativamente ao direito internacional privado, principalmente quando a gente fala em local de ato, fato, nós já temos uma certa dedução em razão do nosso senso comum. Por exemplo, se vocês viajarem para outra localidade, vocês tendem a obedecer a regra daquela localidade. Então, isso é um pouco o nosso direito internacional privado, ou seja, questões ocorridas em determinados países tendem a ser regidas pelas leis daqueles países. No entanto, abre-se a possibilidade de que esse país, que está realmente o centro da relação ocorrendo nesse país, possa eventualmente aplicar a lei de outro país para questões atinentes a determinadas qualificações, que nós vamos falar já em seguida o que é isso, e que deveria, portanto, essas leis estrangeiras regerem melhor essa situação. Então, nós falamos na aula passada um pouquinho sobre por que existe o direito internacional privado. Então, na verdade, uma concessão, uma abertura que os estados fazem para aplicar a lei de outro país. Então, nem todo estado tem regras de direito internacional privado. Pode ser que ele veja a situação privada internacional da mesma forma como ele veria uma situação interna, sem flexibilizar, sem fazer uma abertura para possibilitar a aplicação de regras estrangeiras. É só no cartão, é só o mês que vem. Ah, mas já guarda, né, mãe? Que é para eu ocupar. Osária, boa noite. Tá. Então, vejam que a ideia de abertura desse sistema, ela vem justamente no direito europeu. E um doutrinador, principalmente, né, pós essas escolas desenvolvidas, e a gente pode dizer que foi o grande doutrinador do direito internacional privado, que é o Savigny, diz o seguinte, olha, a gente tem que buscar a sede da relação. O que é a sede da relação? Ou seja, a lei do local em que essa relação tem mais ligação, tem mais conexão, ela está mais próxima. Então, a ideia do direito internacional privado é possibilitar a aplicação de leis estrangeiras, que não a lei do juiz nacional que vai julgar a causa, no sentido de que aquela lei estrangeira seria uma lei mais próxima àquela relação. Então, esse é o fundamento do direito internacional privado, admitindo, vejam só, pessoal, que interessante essa abordagem, porque ele admite uma tolerância para com o outro cidadão de outra localidade e também em relação a essas relações privadas que tenham, porventura, mais ligação, mais conexão com outro país. Porque ele poderia fechar a porta e dizer assim, não, eu só vou abordar essa questão sempre sob o meu ponto de vista. O que os doutrinadores de direito internacional privado chamam de territorialismo ou nacionalismo exacerbado. Por quê? Porque sempre vai ver a situação que é uma situação internacional sob os olhos de uma situação interna. E isso prejudicaria o próprio desenvolvimento dessas relações. Querem ver? Olha só, se a gente for pensar num contrato internacional, ok, vamos supor que a parte envolvida nesse contrato seja uma parte brasileira.
mas que essa negociação se deu num outro país, a assinatura do contrato se deu num outro país, e, inclusive, a execução desse contrato se deu num outro país. Mas a parte é brasileira. E daí ela é devedora e ela não vem a cumprir exatamente os termos do contratado. Então, como regra geral no processo civil, que também se aplica ao processo civil internacional, e também por uma regra de efetividade que vocês estudam lá no processo civil, onde que o credor vai demandar o devedor? Na localidade que esse devedor possua bens. Então, se esse brasileiro ele tem aqui domicílio, possui bens no Brasil, ele vai ser demandado aqui. E aí, nessa situação, pessoal, o juiz brasileiro vai se deparar com uma pergunta muito importante. Afinal de contas, esse é um contrato válido? E para eu analisar a validade deste contrato, eu aplico o Código Civil Brasileiro como qualquer outro contrato que eu, porventura, venha julgar na minha comarca? Ou eu preciso me ater às circunstâncias desse contrato que dizem respeito a uma circunstância especial de ser realizado em outro país, de ser realizado com uma parte estrangeira que tem sede em outro país, etc. Então, vejam que pensar o direito internacional privado é pensar essa relação sob outra ótica, que não a ótica nacional. Ele vai dizer assim, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Tem uma coisa diferente que diz respeito à nacionalidade das partes, tem uma coisa diferente que diz respeito ao local de execução desse contrato, e se lá esse contrato foi proibido, ou se aqui no Brasil o objeto desse contrato era proibido, mas lá não tinha essa dificuldade, digamos assim, ou o estatuto da empresa tivesse alguma formalidade que não vem ao encontro da legislação brasileira, o que isso muda em relação à análise da validade, da efetividade dessa cobrança que está sendo feita. Então, é esse olhar que é importante de vocês se atentarem quando se deparam ao caso de direito internacional privado. Que é esse olhar, opa, essa situação é um pouco diferente. Primeiro eu tenho que ver se essa situação é uma situação válida, não é? Vamos supor um casamento, pessoal. Se vocês pensarem num casamento que foi realizado, vamos supor, em um outro país, e depois as partes venham morar aqui no Brasil, em Porto Alegre. E aí elas resolvam se separar, ou nós tenhamos aí um caso de sucessão, uma das partes venha a falecer. Quando isso acontece, uma das perguntas que se coloca sempre, e se vocês ainda não tiveram direito de família, vão ter, famílias e depois sucessões, opa, esse casamento era válido? Qual era o regime de bens dele? Mas se eles não estavam em casamento, eles estavam em união estável, e aí, para essa união estável, nós vamos aplicar a nossa lei de união estável? E se o país não reconhece a união estável nos mesmos termos, reconhece de forma diferente, se eles casaram no exterior e escolheram outro, ou o regime legal de bens lá fosse diferente, eles estavam pensando o seguinte, não, olha, a gente nem vai optar porque aqui o regime legal de bens é o da comunhão total. Então, a gente nem precisa fazer pacto. Mas aí depois eles foram para um outro país, que é o Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, vejam que o juiz, quando for analisar essa questão, ele vai pensar, opa, não é um caso igual ao caso brasileiro que eu julgo. É um caso um pouquinho diferente, porque nesse caso, parte dessa relação ou essa relação se deu em outro país. Então, é sobre isso o direito internacional privado, gente. Sobre isso, é sobre saber qual é a lei a ser aplicada. E aí, em razão disso, como eu estava dizendo, um doutrinador chamado Savigny, tá? Ele desenvolveu um método chamado método conflitual, que é justamente o abordado na nossa lei de introdução e que vai indicar a lei aplicável a essas situações envolvendo o direito internacional, ou melhor dizendo, tendo um elemento de extraneidade. Deixa eu compartilhar minha tela para que vocês possam verificar esses termos que eu estou usando. Então, vamos lá.
Então, veja, e esse método conflitual que nós vamos nos dedicar nas próximas aulas é justamente a forma de solucionar esses casos de direito internacional privado. Ele vai ser aplicado, pessoal, pelo juiz brasileiro, no caso concreto, quando ele quiser julgar um caso que envolva mais de um ordenamento jurídico. Então, veja, é um método desenvolvido e que está previsto na legislação brasileira para julgar casos pelo juiz ou autoridade judiciária nacional, casos de direito internacional privado. Nesse caso, esses casos, eles são caracterizados pelo chamado elemento de extraneidade. O que é esse elemento de extraneidade? Ou elemento de estranhidade, ou elemento estrangeiro, tá? É justamente, eu estou trazendo o termo mais exótico, extraneidade, né? Para que vocês já tenham mais familiaridade com o termo. Se vocês virem elemento estrangeiro, isso já vai, logicamente, indicar que se trata justamente desse elemento internacional, daquilo que não é nacional. Então, num caso que eu falei do contrato, o que é estrangeiro? O que é extraneidade aí? A localização onde foi feito o contrato, a nacionalidade das partes, o estatuto das empresas, eventualmente a execução do contrato. Então, vejam, todos os elementos que podem ligar esse caso privado a mais de um país. Então, a gente chama isso de elemento de extraneidade, tá? Quando o juiz brasileiro se deparar com esse elemento de extraneidade, ele vai acender uma luzinha e vai dizer assim, opa, eu preciso primeiro saber se a legislação brasileira é aplicável ou se eu posso aplicar a lei de outro país, ou se eu devo, melhor dizendo, aplicar a lei de outro país. E claro que essa é uma pergunta muito simples e muito básica do direito internacional, porque a gente já viu na aula passada que justamente o direito internacional se caracteriza, o internacional privado, dessa possibilidade, dessa tolerância em aplicar a lei estrangeira. Então, que foi objeto de prova, eu já falei aqui, numa prova oral da magistratura federal. Perguntava, pode o juiz brasileiro aplicar a lei estrangeira? Sim, quando ele estiver diante de um caso do direito internacional privado, com elementos de estranidade e a norma conflitual brasileira determinar a aplicação da lei estrangeira. Tá? Então, nesse caso, ele deve aplicar a lei estrangeira. E quando ele deve aplicar a lei estrangeira? Quando a norma brasileira, como eu disse, indique a lei estrangeira como sendo aquela lei que vai reger aquela situação caracterizada por um elemento da extraneidade. E o que indica, pessoal, a aplicação da lei estrangeira? O que vai indicar a lei estrangeira são essas normas com elemento de conexão. Então, eu já vou explicar, tá ficando um pouquinho mais complexo. Então, esse elemento de conexão que consta na norma conflitual, que está no direito brasileiro, vai determinar a aplicação da lei do foro ou da lei estrangeira, conforme o caso que nós estivermos diante, conforme a situação concreta. Então, por exemplo, um contrato internacional, tá? Então, nesse caso do contrato internacional, a gente pode identificar esse contrato internacional por série de elementos que são elementos estrangeiros. Quando eu perguntar a validade deste contrato internacional, eu preciso saber qual é a norma que eu tenho que aplicar para responder à questão da validade. E aí eu vou na norma brasileira e vou verificar que para regular o direito das obrigações aplica a lei do local em que elas se constituíram. E que para os contratos, a interpretação que se faz desse dispositivo é de que é o do local em que esse contrato foi assinado. Opa! Então, esse contrato foi assinado, sei lá, em Nova York, então eu vou aplicar a lei
de Nova York. Então, a lei de Nova York está regendo esse contrato internacional, que tem vários elementos de extraneidade. Por exemplo, a execução do contrato também pode ser até na África, vamos supor, que tem algum país relacionado à execução desse contrato, uma empreiteira brasileira que fez esse contrato em Nova York e vai executar na África, por exemplo. Então, também é um elemento de extraneidade. Mas a pergunta sobre a validade do contrato, eu preciso buscar resposta dentro da lei brasileira, que vai indicar uma lei estrangeira para regular este contrato. Então, antes de eu passar aqui, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como isso funciona para que a gente não fique numa abstração tão grande, tá? Então, que a gente possa um pouquinho, vocês enxergando isso na lei, talvez isso vá reportar uma resposta muito mais facilitada do que eu estou dando aqui. Então, veja, como eu já havia dito, acredito, a nossa lei-chave, digamos aqui, quando a gente estuda direito civil, a gente estuda de forma prioritária, embora a gente também se dedique a esse decreto-lei, o Código Civil. Quando a gente estuda direito penal, o Código Penal, etc. Quando a gente estuda direito internacional privado, nossa norma base é o Decreto-Lei 4657, embora ele esteja cada vez mais perdendo um protagonismo em razão, como nós mencionamos na aula passada, de tratados internacionais, de mecanismos de cooperação, que também, a arbitragem, por exemplo, que também adiciona um conteúdo normativo a regulamentar essas questões de direito internacional privado. Então, vejam, pessoal, por que eu quero já abrir a lei para mostrar para vocês? Porque a gente estuda no Direito Civil 1 o conflito de normas no tempo. Então, claro que elas não estão em conflito, é um conflito aparente de normas, mas que poderia levar o intérprete a alguma indagação quando, porventura, pudesse ocorrer de duas leis disputarem âmbito de aplicação. Então, por exemplo, eu não tenho bem certeza essa matéria, ela é pelo Código Civil ou por essa lei nova? Opa, vamos ver, se a lei nova regulamentou a questão, a lei posterior revoga a lei anterior quando for com ela incompatível. Então, essa é uma regra de conflito de leis no tempo. Então, eu tenho aqui o próprio código, a própria lei de introdução regulamentando essas questões. O que a gente estuda no direito internacional privado é o chamado conflito de leis no espaço. Claro que muito menos aqui elas estariam em conflito, porque elas têm um âmbito de aplicação próprio e foram justamente publicadas para reger situações, em princípio, do seu próprio território. Mas é possível, diante da abertura ocasionada pelo método conflitual, pelo direito internacional privado, que uma norma de um outro país possa reger uma situação jurídica privada com caráter internacional. Então, vamos ver só isso, a partir do artigo 7º ali, é que elas iniciam o tratamento no código, na lei de introdução. Então, vejam aqui o artigo 7º, só para dar um exemplo bem concreto e depois a gente voltar um pouquinho para aquela parte conceitual que eu estou tratando. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Essa é uma norma, pessoal, típica do direito internacional privado, é uma norma típica de adoção do chamado método conflitual que nós estamos estudando. Vejam o que dispõe essa normativa. A lei do país em que domiciliada a pessoa. Essa lei rege o quê? Rege a questão atinente à personalidade, ao nome dessa pessoa, à capacidade e aos seus direitos e aos direitos relacionados à família. Por exemplo, filiação, as questões atinentes a quem é parente, quem não é parente, etc. Tá?
Então, vejam muito bem. Então, se uma pessoa é domiciliada, digamos, na Argentina, e vem ao Brasil temporariamente, passar férias, a trabalho, etc., e vai realizar um contrato no Brasil, tá? Então, nessa hipótese, o contratante quer saber se essa pessoa tem capacidade jurídica para realizar esse contrato. Qual é a norma? Qual é a norma de que país está regendo a questão atinente à capacidade civil desse sujeito? Nós podemos verificar que, se ele tem domicílio na Argentina, a lei do país em que ele está domiciliado determina as regras sobre capacidade. Então, se ele tem domicílio, vejam que é uma questão de pura lógica, quase como direito penal, né, gente? Então, se ele está domiciliado na Argentina, para eu saber se ele tem capacidade, a lei aplicável é a lei argentina. Se ele está domiciliado na França, mas ele é argentino, ele nasceu na Argentina, mas está domiciliado na França, mas eu pergunto sobre a questão atinente à sua capacidade, a regra que deve ser aplicada é a regra francesa. Por quê? Porque o nosso país adotou a regra do domicílio. Então, vejam que eu preciso identificar na norma brasileira qual é o elemento de conexão. O que é o elemento de conexão, pessoal? É aquilo que vai indicar, que vai remeter à aplicação ou da lei do foro, e ali que eu coloquei no nosso material Lex Fori, que se usa bastante essa expressão em latim, tá? Ou a aplicação da lei estrangeira. Fala, Isadora. Prof, eu estava pensando naquela tua primeira pergunta da aula sobre o juiz, então, né, poder aplicar outras leis a não ser a do direito brasileiro. Então, até para uma resposta completa, digamos assim, a gente poderia embasar no artigo 7º, que eu acho que é isso que tu está querendo dizer, né? Isso, dependendo do caso, se for sobre capacidade. Mas a partir do artigo 7º e seguintes, que a gente vai ver, que são todas as normas conflituais, o juiz deve aplicar a lei estrangeira ou a lei brasileira conforme o elemento de conexão dessa questão. Por quê? Veja bem, Isadora, se nesse caso que eu estou dizendo, tá? Vamos supor que eu tenha um francês que seja residente no Brasil, tá? E ele vai fazer um contrato aqui no Brasil. E se pergunta a respeito da capacidade dele para realizar esse contrato. Ele é domiciliado, residente domiciliado na cidade de Porto Alegre. Qual é a norma aplicável à aferição da sua capacidade? A brasileira daí, não é? A brasileira, por quê? Porque ele está domiciliado no Brasil. Compreendeu, Isadora? Entendi, prof, entendi. Então, eu vou verificar, pessoal, a partir do artigo 7º, quais são os elementos de conexão dispostos na própria lei brasileira, que vai indicar ou a lei nacional, ou, que aí é chamada pelos doutrinadores de lex fori, porque é a lei do foro, no sentido de ser lei do foro, no sentido de ser lei nacional mesmo, tá, gente? Foro do juiz que está julgando a causa. Ou a lei estrangeira, conforme o caso. Então, ali, quando a gente falou ali na história do direito internacional privado e nas escolas estatutárias, uma das principais questões levantadas era justamente sobre os estatutos pessoais, ou seja, os direitos relacionados às situações pessoais de cada indivíduo, ou seja, havendo estrangeiros na localidade que vai haver esse julgamento, se deveria ser aplicada a lei da nacionalidade desses estrangeiros ou a lei do seu domicílio onde essas pessoas estão domiciliadas.
primeiro momento se aplicava até a lei da nacionalidade, dizendo, opa, tem que respeitar da onde esse indivíduo vem. Mas, posteriormente, o Brasil é um caso de país de imigração que recebeu gente de todas as nacionalidades, até para facilitar a vida do juiz, muitas das vezes, disse assim, não, o que a gente vai adotar aqui é onde a pessoa está domiciliada e não a nacionalidade dela. Mas vejam que essa foi uma das primeiras questões do direito internacional privado. Definir o elemento de conexão para as questões atinentes à situação pessoal dessas pessoas, desses indivíduos. Então, para isso, se definiu como elemento de conexão o domicílio. Ou seja, eu vou verificar onde essa pessoa tem domicílio para verificar que lei que eu devo aplicar. E vejam que interessante. Então, a pessoa tem lá 18 anos de idade, tá? Eu tenho dúvida. Opa, essa pessoa que tem 18 anos de idade, ela pode fazer um contrato de investimento, vamos supor? Vem ela que está vindo no Brasil e quer investir no Brasil. Ela poderia investir? Vamos verificar de onde é essa pessoa, onde é que ela tem domicílio. Mas no país dela, para investir tem que ter 21 anos. Então, ela não tem capacidade. Agora, para o Brasil, ela tem capacidade. Então, vejam, o direito internacional privado possibilita que o juiz tenha um outro olhar em relação a determinados temas, que não são muitos, nós vamos ver, inclusive, uma crítica quanto a isso. Olhem o próximo dispositivo, que interessante, pessoal. E aí eu vou fazer aqui uma perspectiva maior. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Bom, o conceito de impedimentos dirimentes está lá no Código Civil. Vocês vão estudar, quem não esteve ainda no direito de família, mas diz respeito às causas de impossibilidade de matrimônio, tá, pessoal? Então, por exemplo, não pode casar o pai com o filho, não pode casar irmãos, não pode casar ascendente com descendente, enfim. Tudo isso não pode casar quem já é casado. Isso é um impedimento dirimente importante no contexto do direito internacional privado, tá? E as formalidades da celebração. O que são as formalidades da celebração? Tem que publicar proclames que diz respeito àquelas atos pré-matrimônio, não tem. Qual é a idade para casamento? Aí é um outro tema até. Da idade a gente vai ver ali depois numa questão própria. Mas alguns colocam aqui a idade, outros colocam também a questão relativa, tem que ser de porta aberta, não sei quem é a autoridade que pode realizar o casamento, a autoridade religiosa apenas, a autoridade civil, pode ser feito na prefeitura, enfim, cada localidade vai determinar. E aí, o que dispõe esse parágrafo primeiro? Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Então, nós podemos dizer aqui, se nós formos analisar o dispositivo, embora ele não seja um dispositivo completo, que nem o artigo 7º, e alguns autores dizem que ele apenas verifica o âmbito de aplicação do direito brasileiro, mas nós podemos ampliar essa visão e dizer assim, verificando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Realizando-se o casamento na Itália, será aplicada qual lei? A italiana. Realizando-se o casamento na Argentina, será aplicada a lei argentina. Então, a gente pode verificar que, em relação às formalidades da celebração e os impedimentos para o casamento, aplica-se a lei do local em que o casamento foi realizado. Então, pensem que eu acho que eu comentei aqui com vocês a situação de duas pessoas que viajam para Las Vegas e estão lá passando as férias e resolvem se casar. Porque uma das características daquela localidade, vocês veem muito isso por conta dos filmes, né, gente? Aquela Dia de Sorte em Las Vegas, eu acho que alguma coisa assim, com a Cameron Diaz.
e outros filmes ou séries que tratam do tema, tem até aquele do Friends, que a Rachel e o Ross vão para Las Vegas e se casam, não sei se vocês lembram. Uma das características daquela localidade é uma formalidade mais branda. Então, as pessoas, imaginem 2 brasileiros vão para Las Vegas e resolvem se casar. Aí eles voltam e contam para vocês assim, rindo. Estava muito divertida a viagem. A gente até casou lá de brincadeira. Vocês vão olhar para eles e vão dizer assim, como assim casaram de brincadeira? A gente estava lá, a gente já tinha bebido uma ou outra, e aí a gente resolveu casar. Passamos lá, tiramos umas fotos, casaram. Aí vocês podem adverti-los o quê? Que vocês estão casados. Por quê? Porque, segundo a norma brasileira, a lei aplicável àquele casamento é a lei da localidade do casamento. Então, esse é um casamento válido, segundo a lei de Las Vegas, a lei, no caso de Las Vegas, no estado de Nevada. Então, vejam só, realizando-se o casamento em Las Vegas, será aplicada a lei de Las Vegas. Simples assim. Então, a pessoa veio de lá casada, com a mesma validade que o casamento fosse realizado no Brasil. Ah, mas não teve os proclames da forma como a legislação brasileira determina? Não. Por quê? Porque a lei que está regendo aquele casamento é a lei do estado de Nevada, que no caso é o estado lá onde está Las Vegas. Que a legislação civil nos Estados Unidos, eu expliquei aqui para vocês já sabem também, ela é estadual, ou seja, cada estado vai regulamentar essas questões de família e de matrimônio. Então, veja, esse casamento realizado em Las Vegas vai obedecer à lei desse casamento. Tem uma pergunta aqui no bate-papo, deixa eu ver. Mas tem certidão? Muito bem. Anne, eu vi aqui agora a tua mensagem. Ok. Boa sorte. Mas tem certidão? É informada ao Estado brasileiro? Muito boa pergunta. A gente vai ver, vai sair uma certidão, tá? Claro, uma certidão local, que a lei brasileira determina que seja traduzida e registrado no Brasil. Veja só, a lei brasileira determina, para efeitos de publicidade do casamento, porque o casamento é um ato público, que em 120 dias da volta desses brasileiros ao Brasil, que eles tenham se domiciliados no Brasil novamente, eles devam promover o registro desse casamento perante o cartório de pessoas naturais da localidade em que eles estão domiciliados. A lei determina isso. Mas veja só, Valente, fazer o registro daquele casamento realizado no exterior. Não é fazer um casamento novo. Fazer o registro daquele casamento. Então, vamos pensar dentro lá, voltando àquela ideia lá dos planos, lembram dos planos da validade, da eficácia? Então, o plano da validade diz respeito à validade do casamento, que é inquestionável. Aplica-se a lei da localidade em que o casamento foi realizado. Agora, uma outra pergunta é quanto, tá? Uma outra pergunta é quanto, pessoal, a eficácia desse casamento, tá? A eficácia desse casamento que, no caso concreto, diz respeito à publicidade desse casamento, ou seja, dar publicidade a terceiros. Vamos supor que essas pessoas que eu estava falando aqui com vocês, digam assim, a gente brincou de casar, agora realmente eu vou casar com outro lá, vou casar com outro fulano de tal, que nós lá fomos lá, foi uma brincadeira, enfim, a gente estava embriagado, já faz um ano aquilo, não deu certo, aquele mini relacionamento lá, e agora a gente vai casar, eu vou casar com fulano de tal. Esse segundo casamento que ela vai querer realizar no Brasil não vai ter validade. Por quê?
Por quê? Para reger o casamento ocorrido no Brasil, aplica-se a lei brasileira quanto aos impedimentos, ok? E quem já é casado não pode casar. Então, aquele casamento é válido, mesmo que ela não tenha registrado no Brasil. Então, é válido esse casamento. Você vê as perguntas aqui. Oi. Aqueles casamentos do... A Alessandra me pergunta, aqueles casamentos do Caribe também? Sim, também. Também. Eles vão obedecer à lei que está em vigor no Caribe, tá? Então, se agora, o que pode acontecer, eu não sei, Alessandra, que sejam casamentos fake, vamos supor, tá? Então, a pessoa, na verdade, ela faz uma cerimônia, mas não é uma cerimônia em conformidade com as regras legais. É mais uma cerimônia de celebração do que ela chama lá, e depois ela casa aqui, entendeu? Tem muita gente que faz isso, vamos supor. Casa aqui, como existia, né? Ou ainda, muita gente faz isso. Casa no cartório e casa no religioso. Faz a festa, às vezes um mês depois no religioso já está casado no cartório. Como que a pessoa vai casar 2 vezes? Não pode. Qual é o casamento que tem validade de verdade? Qual é o casamento que tem validade? Pois é, professor, eu fiquei com essa questão de dúvida dos casamentos, porque a gente sabe que, digamos, quando faz uma união estável, uma declaração pública, é um documento que ele tem fé pública, né? Ele tem peso jurídico, então, tecnicamente, é válido aquele documento ali. Né? O religioso seria meramente, sei lá, um ato simbólico, algo do tipo, né? Então, acredito que, digamos, na igreja não valeria, assim, vamos dizer, o peso jurídico não estaria ali, seria isso? Digamos, o que vale é um documento que tenha fé pública. Tem a separação, né? Hoje a gente tem a separação do Estado da igreja. Embora o casamento religioso tenha efeitos civis na forma da lei. Na forma da lei. O que é na forma da lei? Deve-se proceder o registro daquele casamento em conformidade com a lei brasileira. Então, veja bem, a pessoa pode ou casar no civil e casar no religioso, vai contar a data para efeitos de que quando a pessoa foi casada, é a data que ela realizou o casamento civil. Se ela faz um outro casamento religioso, aí pode a pessoa também só fazer o casamento religioso, tá, gente? E depois converter ele para efeitos, converter no sentido de fazer o registro para efeitos legais. Então, por quê? Porque a nossa lei dá a possibilidade e confere efeitos ao casamento religioso nessa formalidade, desde que cumpridas as formalidades da lei local. O que acontece às vezes, então, o que eu estou dizendo para vocês, às vezes, as pessoas casam, pessoal, no sentido de fazer uma festa de casamento que não tem efeitos legais. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de casamento, tá? No meu caso aconteceu isso. Eu fiz uma festa de casamento no sábado, tá? Então, entrei lá, babá, e fiz uma festa num salão, ok? Tá? Só que não foi nenhuma autoridade... Quem é que celebra casamento no Brasil? A autoridade designada pela lei, que no caso é o juiz de paz. Não foi um juiz de paz que celebrou. Uma pessoa lá que disse umas coisas bonitas, etc., e pronto. Isso é casamento? Eu posso estar vestida de noiva, isso não é casamento. Não é. Não é casamento. Prefeitos, tá, pessoal? Prefeitos lá da festa, eu posso chamar de casamento, todo mundo vai celebrar essa união como um casamento. Fui no cartório, eu e o meu, então, esposo, futuro esposo, e fomos diante de 2 testemunhas, assinamos um ato de casamento. Aquilo é o casamento. A festa, a celebração, a pessoa está de noiva, não está... São rituais que, conforme a lei brasileira, não correspondem ao casamento. O que acontece muito, Alessandro, vamos supor, é que as pessoas, às vezes, fazem esses casamentos no Caribe, mas já saem do Brasil casadas. Pode acontecer, não sei, porque eu nunca fui num casamento no Caribe, só vi também. Tá? Não, isso sim, mas aí eu até te perguntei, porque lá, até onde eu sei,
é feito com uma pessoa que não é juiz de paz, nada nesse sentido. Geralmente é só para falar palavras bonitas mesmo. Eu sei porque eu conheço algumas amigas minhas que fizeram. Então, nesse caso, elas estão celebrando uma festa de união. Que elas chamam, claro, a gente chama no sentido de casamento porque quer simbolizar isso como um casamento. Mas para efeitos legais, vamos supor, tá? Deus o livre, tá? Eles casaram aqui no Brasil, foram para lá e Deus o livre, aconteceu um acidente aéreo e eles faleceram. Quando for sair a certidão de óbito, vai sair que ele é casado, os dois, mesmo que eles não tenham lá celebrado aquela festa. Então, as pessoas não foram lá para a festa de casamento, não teve. Mas eles saíram do Brasil casados. Aquilo era uma festa, uma ocasião. Agora, é diferente, pode acontecer que aí as pessoas acabam não fazendo, porque é muito mais burocrático, mais caro, etc., que elas verifiquem conforme a legislação daquela localidade, como fazer o casamento naquele momento exato. Então, por exemplo, nós queremos nos casar naquele momento exato, que seja efetivamente união. Então, o que elas vão ter que fazer? Verificar se como é que é a legislação local para realizar o casamento. Então, se precisa habilitar antes, se não precisa. Aqui eu vi a pergunta do Tiago, muitas vezes vai ter que levar documentos, e aí sim pode usar a apostila de Haia, é para fazer essa facilitação da circulação de documentos públicos, e aí pode fazer a certidão de casamento também na facilitação dessa circulação, embora tenha que fazer o registro aqui no cartório, tá? Mas veja só, a formalidade desse casamento é algo que precisa ser aferido em conformidade com a lei em que esse casamento está sendo realizado. Por isso que a gente não pode confundir o que é casamento e o que não é. Aquela festa, por exemplo, aquela festa do noivo, padrinho, bababá, vestido de noiva, e uma pessoa que fala umas palavras bonitas, não é casamento para efeitos da lei brasileira, não é. O que é casamento é o quê? A pessoa ir lá no registro civil ou contratar, conforme for o caso, uma autoridade, em algumas localidades, a autoridade, o juiz de paz vai à localidade, ou a regra é que as partes vão ao registro mesmo, tá? Ao registro civil, e façam ali o casamento. Então, eles vão fazer o documento preliminar, que são esses proclames, em que eles vão indicar que são ou não são casados, tem que responder um questionário, se é ou se não é casado, juntar alguns documentos, responder se vai adotar qual nome depois de casado. Vai haver também um depoimento de algumas testemunhas, não conhece fulano, sabe se é casado ou não, e ali essas testemunhas, nem tem padrinho e madrinha, já é também uma construção cultural, principalmente aqui da nossa raiz do direito canônico, né? do direito da cultura católica, etc. Então, esse registro, esse casamento civil, que é o que vale para efeitos legais, tá? Thaísca não é um juiz de paz, é um padre pastor, é uma pessoa que escolhe uma profissão e faz um curso, escolhe. Então, Thaís, essa pessoa, então vai tudo depender da forma como a legislação local verifica. Então, por exemplo, um padre que diz lá uma bênção, tanto é que algumas pessoas usam essa palavra, né? Pessoal, bênção, vai fazer uma bênção para o casamento, porque, na verdade, não é uma celebração efetivamente do casamento, porque o casamento, para efeitos legais. Agora, para efeitos religiosos, é outra coisa, gente. Pode ser que, por exemplo, para a religião, a pessoa só é casada depois que o padre fez lá aquela cerimônia de casamento, ou o pastor fez essa cerimônia de casamento. Sabe lá naquele seriado também que a gente estava falando do Friends? Eu gosto daquele seriado. E aí tem o casamento, muitos de vocês acho que já viram, né? Do Ross da Mônica e do Chandler. Quem que faz o casamento? É o outro amigo deles, o Joey. Aquele casamento é válido? Sim, por quê? Porque segundo as leis daquela localidade, no caso do estado de Nova York, uma pessoa que se habilita, faz um curso, por exemplo, para fazer
aquele casamento, pode celebrar casamento. Então, vejam, conforme aquela legislação no Brasil, se alguém inventar, eu faço um curso para ser cerimonialista de casamento, esse casamento ainda assim não vai ser válido. Por quê? Porque a nossa lei não admite que um cerimonialista possa fazer um casamento. Certo? Fala, Rodrigo. Professora, essa lei local do casamento, ela valeria também, no caso, para um embaixador que venha se casar no Brasil? Valeria a lei do Brasil para ele? Então, ali nós temos, ó, dentro dessa, que eu ia abordar mais adiante, mas já que tu perguntaste, o parágrafo 2º, ele permite, tá, que o casamento de estrangeiros pode se celebrar perante autoridades diplomáticas ou consulares de ambos nubentes, tá? Então, ele pode casar qualquer aí, não só um embaixador, mas qualquer pessoa, tá, que sejam ambos da nacionalidade. Agora me perdi aqui, onde é que eu estava? Cadê a lei? Aqui, o parágrafo 2º o parágrafo 2º do artigo 7º, tá? Ele permite que quando nós tenhamos pessoas de nacionalidade de determinada localidade, elas possam realizar o casamento nos seus consulados. Tá, não, tudo bem. Isso aí eu entendo, eu sei. Eu quero saber o diplomata. O diplomata, ele sai ali da embaixada dos Estados Unidos e entra num cartório aqui do Brasil e se casa com uma mulher brasileira. Para ele vai valer qual lei? A lei brasileira ou a do país de origem dele? A lei brasileira, porque o casamento. A lei brasileira, se for indagado aqui no Brasil, tá? Vai valer a lei brasileira. Mesmo ele estando lá a trabalho sendo um representante do país. Mesmo ele sendo representante do país. Ok. Tá? Porque as imunidades dele e as inviolabilidades não atingem a questão da celebração do casamento. O casamento ele pode casar aqui conforme as leis brasileiras. Tá? Quem mais? Gustavo? Olá, professora, tudo bom? Não, queria só dar um exemplo. Eu casei no Brasil e a minha esposa é peruana, né? Então, a gente fez o casamento aqui, conforme os ritos locais, e a gente viajou no mês de maio para lá, para ela fazer a validação dos dados do registro civil no Peru. E como o Peru está fechado para entrada de brasileiros, eu tive que pedir um salvo-conduto do governo peruano para poder entrar no Brasil, entrar no Peru. Como a minha esposa tinha residência no Peru, eu pude entrar, mas foi um processo meio burocrático. E vários dos documentos que eles me exigiram eram, por exemplo, taxas de municipalidade ou de pagamento das taxas locais. Porque lá no Peru, por exemplo, para registro de casamento, é uma entidade municipal que faz esse registro, diferente do Brasil. Então, eu tive que pegar uma declaração do cartório aqui de registro civil que eu tinha, enfim, tinha feito o casamento, mostrei as exigências da legislação local, dizendo que não precisava pagar essas taxas municipais, né? E vendo que o Brasil é bem mais simples o processo do que, por exemplo, no Peru, né? Mas daí, justamente, a gente conseguiu, fez o apostilamento de AIA e conseguimos, enfim, fazer todos os registros civis lá no Peru. Super interessante tu estar assim, compartilhando esse teu caso concreto. E aí fizeram o registro do casamento lá, porque vocês já eram casados, né? Exato, porque daí o que acontece? Ela tem o documento, que nem se fosse o documento de identidade dela local, ela ia alterar o nome de casada e o registro civil, ela precisava levar esses documentos para validação, né? E aí vocês levaram em mãos os documentos? Sim, levamos em mãos. Tá bem, ótimo exemplo. E o Rodrigo já falou ou não? Ou é outro? Me perdi. Eu já falei. Ah, tá. É que a tua mão tá levantada ainda e eu me perdi. Tá. Mas alguém quer fazer algum comentário, pessoal? A gente vai ter uma aula só sobre casamentos depois, só sobre direito de família internacional, porque são muitas questões hoje de direito de família, casamento, divórcio, etc. Que são os casos talvez mais corriqueiros do direito internacional privado. Esse direito de família e contratos internacionais, tá? São os mais comuns. Então,
Então, voltando um pouquinho, pessoal, que eu estava falando, a gente estava justamente se referindo a qual é o elemento de conexão. Então, se a gente está falando de casamento, nós vamos obedecer à lei do local de realização do casamento. Então, por exemplo, se uma pessoa se casou na Itália, eu tenho uma conhecida também, que ela se casou na Itália, e no final das contas morou lá com um sujeito, e depois se divorciaram lá na Itália. E ela aqui no Brasil está em união estável. Eu disse para ela, olha, tu tem que regularizar, porque se tu quiser casar no Brasil, tu tens que averbar o casamento e o divórcio. As duas coisas. Porque o estado civil dela já não é mais um estado civil de solteira, um estado civil de divorciado. E aí ela disse, não, muita burocracia, não vou fazer isso. Ok, mas se isso der algum tipo de questionamento depois, se ela quisesse casar, porque ali na hora de casar, pessoal, uma das perguntas que os juízes brasileiros vão fazer assim, você já casou alguma vez? Então, ela vai ter que dizer que não casou, porque se ela disser que ela casou, ela não vai poder casar no Brasil de novo. Aí ela vai dizer, mas eu já divorciei, então ela vai precisar averbar o casamento e o divórcio para poder realizar outro casamento no Brasil. Joia? Aí a gente vai definir, pessoal, várias regras, tá? A partir do artigo 7º, mas não todas, tá? Porque, por exemplo, esse parágrafo 2º, que agora não me lembro quem me perguntou, não sei se foi o Rodrigo, tá? Sobre o diplomata, e eu falei sobre outra, respondi, mas não respondi exatamente, não trata justamente de lei aplicável, porque diz, pode a autoridade diplomática ou consular fazer um casamento, isso não é lei aplicável. Mas a partir do artigo 7º, a gente vai ter alguns dispositivos que vão justamente fazer essa referência que nós estamos estudando, qual seja, responder a pergunta de qual a lei que está regendo determinada situação jurídica de caráter internacional. Então, vejamos aqui o parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. O que essa lei dispõe? Esse dispositivo, essa lei não, né? Esse dispositivo, esse parágrafo trata? Ele trata da lei aplicável para o regime de bens, que é importantíssima, gente. Por quê? Porque isso vai definir toda a situação patrimonial daquela relação. E aí eu pergunto, qual é a lei aplicável para o regime de bens? Ou melhor, qual é o elemento de conexão a ser aferido a partir desse dispositivo? Ou seja, qual é o elemento de conexão para indicar qual é a lei aplicável? Como saber qual é a lei aplicável nesse caso concreto? Qual o regime de bens? Então, vamos supor agora, tá aí, tem um programa de televisão, não sei se vocês já viram, aquele 90 Dias para Casar, que é uma baixaria bárbara, mas é engraçado. Então, tem sempre um estrangeiro, o programa é norte-americano, então sempre é um estrangeiro lá com um americano. E aí os conflitos decorrentes daquela diferença cultural das duas partes. Então, a maioria se conheceu, se não me engano, na internet. Tá? Então, vamos supor, eles vão casar. Então, uma pessoa que mora num país vai casar com uma pessoa que mora em outro país. Tá? E elas não fazem um pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? Aquilo que elas vão acertar relativamente a como vai ser o casamento. Olha, nós queremos o regime de bens da separação absoluta. Ou seja, o que eu adquiri no meu nome é meu, o que tu adquiri no teu nome é só teu. Se a gente não faz esse pacto, no Brasil, qual é o regime legal aplicável? É o regime da comunhão parcial, ou seja... Parcial. Isso. O que era meu antes do casamento é só meu, e o que nós adquirirmos posteriormente ao casamento é nosso, ou seja, um condomínio, uma copropriedade dos bens, mesmo que o bem esteja só no nome de um. Tanto é que, se esse um quiser vender o bem, ele precisa de autorização do cônjuge. Tá? Então,
Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso saber se esse casamento está se regendo pela lei brasileira, quanto ao regime de bens, ou pela lei estrangeira, porque uma das partes também é domiciliada fora do Brasil. Então, vejam que nessa hipótese, o regime de bens obedece à lei em que os nubendes estiverem em domicílio. Então, naquele caso que eu falei de 2 brasileiros que foram para Las Vegas, se casaram em Las Vegas e voltaram para o Brasil, qual é o regime de bens do casamento deles? Se eles não optaram, vai ser o da comunhão parcial. Por quê? Porque eles já tinham domicílio no Brasil, eles eram 2 brasileiros com domicílio no Brasil. Também podia ser um argentino e um brasileiro com domicílio no Brasil, tá, pessoal? Tinham domicílio no Brasil, comum, e comum no sentido não de já terem domicílio na mesma casa, mas tinham domicílio na mesma localidade. E foram para Las Vegas, se casaram lá e voltaram para o Brasil. Então, o regime de bens vai ser o brasileiro, por quê? Porque o elemento de conexão para o regime de bens é a lei do domicílio no bens. Mas e se eles tiverem domicílio diferente, como lá nos 90 dias para casar? Opa, se um mora no Brasil, o outro mora nos Estados Unidos, não tem como ter uma lei, porque 2 leis são concorrentes aqui. Aí nós vamos verificar onde é que eles primeiro vão residir conjuntamente. O domicílio conjugal vai ser onde? Então, esse domicílio conjugal, então, primeira localidade em que eles foram residir, morar, ter domicílio junto, conjunto, vai ser a lei aplicável ao regime de bens. Certo? Vejamos outro dispositivo, artigo 8º, tá? Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Então, se eu estiver tratando de bens, eu preciso saber a lei do país em que o bem está situado. Então, para reger as questões relativas a um bem imóvel, digamos que vocês comprem um apartamento em Miami. Por que não? E estão cobrando imposto em Miami, estão falando lá a respeito das questões atinentes ao imóvel, as questões atinentes às cobranças do condomínio, por exemplo, tudo isso. Qual é a lei aplicável a essas questões? A lei da situação do imóvel. A lei da situação do imóvel. Aqui, os bens. Então, a lei do local em que o bem estiver regula a sua situação, as questões atinentes a esses bens. Depois aqui, isso de forma ampla. Se for um bem móvel, aí é o parágrafo 1º, e ele é transportado com viajante, aplica-se a lei, não onde o bem está, mas a lei do viajante. Então, por exemplo, relativamente à questão do computador que está na posse e propriedade do viajante. Então, aplica-se a lei pessoal do viajante em relação à situação daquele bem móvel. Simples assim. Vamos ver esse artigo 9º, que é um dos mais importantes no direito internacional privado. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituir. Qual é o elemento de conexão aqui? E do que nós estamos falando? Em obrigações. Então, aplica-se a lei do país em que constituiu a obrigação, em que a obrigação nasceu, aplica-se a lei deste país para reger essas obrigações. E vejam que esse dispositivo aqui, ele vai abarcar todas as questões atinentes ao direito das obrigações, tanto de forma contratual, como também questões atinentes às obrigações extracontratuais. Então, nós podemos dizer que todas as questões atinentes aos contratos, e aí vejam que interessante,
aos contratos internacionais, evidentemente, aplica-se a lei do país em que este contrato foi celebrado. Porque quando ele foi celebrado, é que ele se constitui. Quando ele se constitui, nascem obrigações para devedor e credor, para as partes contratantes. Então, se eu quero saber sobre um contrato internacional que foi assinado em Las Vegas, aplica-se a lei lá de Nevada ou de Nova York. Ah, mas ele vai ser executado na África, vai aplicar a lei de Nova York sobre as questões atinentes à validade e as obrigações que estão ali naquele contrato. Então, vejam que, em conformidade com a norma brasileira que está disposta lá na lei de introdução, o elemento de conexão é qual? A lei do país em que constituiu esse contrato. Vai reger as obrigações das partes. Tranquilo, gente? Tranquilo, professora. Tá, continuando. Sim, tudo tranquilo. Se se tratar de uma obrigação à distância, de um contrato à distância, desculpem, ou seja, resultando de uma proposta que foi enviada de um país por um outro contratante que está em outro país, que é comum hoje, em razão do e-mail, por exemplo, a lei vai dizer, aplica-se a lei da residência do proponente. Então, eu aplico a lei daquele que fez a proposta. Então, qual é o elemento de conexão dessa regra? O elemento de conexão é o domicílio do proponente. Então, para reger um contrato internacional à distância, o elemento de conexão é o domicílio do proponente. E por fim, pessoal, por fim, os elementos de conexão que constam aqui na nossa lei de introdução, nós temos o artigo 10º, tá? No artigo 10º, a gente vai falar de direito das sucessões. Para saber qual é o direito aplicável para reger as questões de sucessão, aplica-se a lei do domicílio do falecido. Por isso que ele diz aqui, ó, onde estava domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a situação dos bens. Claro que aqui vai ser um problema que nós vamos falar mais adiante depois, tá? Nós vamos ter alguns problemas de aplicação aqui. Mas o nosso código determina como elemento de conexão qual regra? A regra do país em que está domiciliado o falecido. Então, esse vai ser o nosso elemento de conexão. Então, vejam que aqui nós temos todos os elementos de conexão dispostos na lei. Tá? O parágrafo primeiro fala depois da capacidade de herdar, tá? Que depois eu vou tratar especificamente disso. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu quis mostrar para vocês aqui na nossa lei, é justamente o que eu trago depois, pessoal, aqui nesse quadro, com expressões em latim. Por que eu trago essas expressões em latim? Porque vocês vão ver na jurisprudência, na doutrina, em tudo que é local, quando vocês forem falar de direito internacional privado, a referência a essas expressões em latim. Então, eu quero que vocês já tenham aqui uma familiaridade com essas expressões que são utilizadas na nossa disciplina. Mas é muito simples. Vejam só, lex loci domicilio, a lei do domicílio. Então, vai reger o quê? As questões pessoais, conforme o artigo 7º. Lei do local da celebração, lex loci celebratione, as formalidades do casamento, conforme o artigo 7º, parágrafo 1º. Então, e assim sucessivamente, conforme esse quadro que está aqui. Tá? Depois eu vou retomar na próxima aula esse quadro. Tá? Ainda nós temos 10 minutos de aula e eu quero fazer ainda a chamada e mostrar o material complementar ali. Ok?
Então, deixa eu fazer aqui a chamada primeiro e depois o material complementar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Vocês querem botar ali no chat o nome de vocês? Fica mais fácil, né, gente? Pode ser? Pode ser, prof. Pode ser? Tranquilo, prof. Então, vocês podem colocar o nome de vocês ali no chat agora e depois eu coloco lá no portal, acho que fica mais fácil, tá? Ok, prefeitos de chamada. Depois eu salvo ali. E aí, aqui no material de vocês, pessoal, então, como eu estava mostrando aqui, a gente vai rever isso na próxima aula, claro, porque isso é a parte principal da nossa disciplina, é estudar esse método conflitual nos casos concretos. Então, a gente vai ter essas expressões que eu vou repassar para vocês e como utilizar essas expressões a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês também, no material, aqui, ó, pessoal. Opa, não tá aqui. Prof, até que artigo a gente falou hoje? Não entendi o quê? Até que artigo falamos hoje? Hoje a gente falou até o 10º, mas Tá. não de forma contínua, porque eu pulei vários, né? Tá? Sim. Só os que são dos elementos de conexão, porque eu falei só dos artigos da lei de introdução que tratam justamente do conflito de leis no espaço, tá? Mas ele tem ali alguns dispositivos no meio que depois eu vou fazer referência, não são exatamente sobre esse tema. Isso aqui não é o que eu estou buscando. Entrei na aula errada, peraí. Onde é que tá o meu? Tá aqui. Prof, eu boto o nome da Annelise aqui. Ela Tá. falou com a senhora, né? Ela falou, ela já botou. Botou? Ah, então tá. Tá bom. Obrigada. E aqui, ó, pessoal, então, nessa aula de hoje, eu botei um PDF bem simples, tá, pessoal, de material complementar, que explica um pouco do que eu estou dizendo. Se vocês quiserem já ler, não é é aqueles artigos do âmbito jurídico, se não me engano. É um artigo bem simples aqui, ó. Noções básicas do direito internacional privado. Então, isso que eu estou falando para vocês é um pouco do que está aqui nesse material complementar, que ele explica com referência à doutrina um pouco do que nós tratamos aqui, tá? Então, qual é os outros ramos do direito, a gente já falou um pouquinho sobre isso, aí depois ele vai falar aqui a questão da lei aplicável e do método conflitual, tá? Então, objeto de estudo e a lei aplicável e método conflitual. Então, é um pouquinho, quase como se fosse um capítulozinho de um livro, tá, pessoal? Do direito internacional privado, que está ali como material complementar de vocês, ok? Na próxima aula, eu vou avançar um pouquinho, porque aqui a gente não terminou. Eu quero falar ainda desses elementos de conexão, quero falar da forma de aplicá-los, esses elementos de conexão, que nós damos o nome de qualificação, e no caso concreto, depois da exceção. Então, a gente vai avançando ali de forma devagar, porque eu sei que o tema é um pouco árduo, tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, gente. Querem fazer algum comentário? Eu sei que vocês têm... Não, eu não. E eu também. Então, nós acabamos aí para 7. Por mim, tudo tranquilo, prof. Tudo Tudo tranquilo? certo. E também, tudo certo. Então, ok, pessoal. Então, por hoje é só. Na próxima aula, então, nós vamos retomar esse método conflitual e vamos verificar como aplicar, como resolver um caso. Aí eu vou trazer o caso concreto, quero que vocês me indiquem qual é a lei aplicável àquele caso concreto. Ok? Até a próxima aula, então, pessoal. Boa noite. Tá. Boa noite, até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Feito, Boa tchau, noite, tchau. prof. Tchau, tchau.